A seguir, IIGD Irajá. Nós vamos movimentar um pouquinho a Bíblia Sagrada, mas a nossa base está na tentação que Jesus sofreu no deserto, que na verdade não foi uma tentação, tá? Muita gente diz e pensa, passados os 40 dias, Jesus está no desespero da fome, o diabo foi lá tentar. Não. Ele foi tentado o tempo todo. E nós vimos no primeiro culto, agora pela manhã, a palavra de Deus é muito clara, diz que ele foi tentado em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Bom, lembrando que Jesus esteve aqui na terra como homem, como um ser humano de carne e osso. Muita gente não consegue pensar assim e acaba se perdendo no entendimento que é o mais importante. Jesus, como homem, ele nos dá todo o exemplo, todo um testemunho de vida com Deus. E se ele pôde, o ser humano pode, porque ele estava na condição humana. Então, nós precisamos aprender dele. Ele era Deus, o verbo, a palavra, se fez homem. Então, como homem, viveu aqui na terra. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, teve sono, adormeceu, tá? Então, nós temos que pensar exatamente assim. E é o que diz a palavra, nós temos de fazer como ele fez, viver como ele viveu. Há quem se atrapalhe porque distorce as coisas de Deus e entra pelo caminho religioso. Aí atrapalha, estraga tudo. Não, é prática de vida. Às vezes as pessoas olham para a gente, se falamos uma palavra, alguma coisa, você é religiosa, você é religioso. Não, sou de Jesus. Então, não disse? Não. Jesus é o Filho de Deus, o único Salvador. Jesus não é religião. Jesus é Deus na forma de homem. O verbo, a palavra que se fez carne. Então, Jesus é a sabedoria de Deus aqui na terra. Mas ele estava na condição humana. E é isso que nós estamos estudando e entendendo. As tentações que Jesus sofreu são tentações que o ser humano sofre. Jesus foi muito mais tentado que qualquer ser humano. Você vê que foi o Espírito Santo que o levou ao deserto, para que no deserto o diabo o tentasse o tempo todo. Onde não havia nada de bom, onde não havia solução nenhuma para nada. Jesus não foi tentado no jardim do Éden, no horto, no meio de frutas, de plantas. Não, ele foi tentado no deserto, mas assim, é ali, numa terra árida, dura, difícil. E ali? Mas e aí? Então nós vamos ver alguns pontos, por quê? Os cristãos hoje não aceitam deserto nenhum. Pastora, mas está na Bíblia. Sim. Jesus disse claramente, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas se o cristão não aprende como é que o diabo o tenta para fazê-lo cair, se o cristão não discernir os momentos em que o diabo está atuando, então ele cai. E ele perde a comunhão com Deus e perde até a sua salvação, perde a bênção. A Bíblia diz que Deus não negará bem algum aos que andam na retidão. Mas é preciso entender, irmãos, que há uma necessidade de saber vencer o mal. Primeiramente, de discernir o mal. Quantos cristãos aparece alguma coisa que lhe dá vantagem, ele não tem discernimento que o diabo está oferecendo uma solução rápida. Primeira coisa que nós vamos observar hoje é exatamente essa. Satanás é mestre em oferecer soluções rápidas. Assim foi. 40 dias sem comer, sem beber. Segundo entendidos, literalmente desespero total. Quase que inconsciência. Se tu és o Filho de Deus, falamos aqui em 3 cultos. Satanás é mestre em tentar na dúvida. Como o diabo gosta que o cristão fique na dúvida, porque na dúvida, naquilo de que duvida, não há firmeza.
não há estrutura. Você imagina, o diabo chegou para Jesus e disse: se tu és o filho de Deus, ou seja, será que você é mesmo? Levantando uma dúvida seríssima, violenta. Jesus nunca teve dúvida a respeito de Deus como seu pai. Nunca. Quando Jesus saiu da água do batismo, o próprio Espírito de Deus testificou e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí vem o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O que diz aqui? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Quem de vocês aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão. Balança sua mão assim, por favor. Todo mundo, balança bem. Queria que a câmera pegasse tudo isso. Balança bem. Diz assim: eu aceitei Jesus. Quem tem certeza que o seu nome está registrado no céu? Amém. Pode baixar. Muito bem. E quando você passou um momento difícil, ou uma luta muito grande, ou esse momento difícil se estendeu tanto que você pensou: será que Deus está comigo? Será que Deus me escuta? Será que eu sou de Jesus mesmo? Será que Deus está me escutando? Será que Ele ouviu as minhas orações? Quantas vezes você entrou no seu quarto para orar e você foi pego por um pensamento tal como: tem ninguém me ouvindo? Estou aqui jogando conversa fora porque eu oro e não acontece. Eu oro não está acontecendo nada. Está vendo? Olha as setas que o diabo joga. Para quê? Para levantar dúvida. Se você tivesse fé mesmo, você não estaria desse jeito. Se você fosse mesmo um filho de Deus, Ele te deixaria passar o que você está passando. Satanás é mestre, irmãos. A tentação do deserto começa com a dúvida. Porque o diabo, ele não é burro. Ele conhece a palavra de Deus muito mais do que você. Ele sabe que quando um filho de Deus duvida da sua palavra, da palavra de Deus, duvida de si mesmo como filho, ele se torna uma presa fácil, fica vulnerável. O apóstolo Paulo disse: andamos por fé e não por vista. Ou seja, não tem que abrir o olho para olhar nada, porque Deus não é físico. Nem Jesus está fisicamente hoje aqui na terra. Ele está sentado à direita do Pai. Os cristãos hoje muitos cristãos hoje, estão tão no natural, tão na matéria, que estão quase como o pecador que diz: eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. É por isso que o diabo se aproveita, irmãos. Satanás se aproveita da ignorância, da cegueira espiritual em que ele trabalha e domina, mas ele se aproveita da dúvida dos cristãos. Quem duvida da palavra de Deus não recebe nada de Deus. Então a dúvida é uma ferramenta que Satanás tem. Ele joga uma seta. Quantas vezes o diabo joga uma seta num profissional que recebe, por exemplo, uma crítica negativa no seu trabalho? Se ele não for uma pessoa segura na sua profissão, sem orgulho, meu irmão, mas segurança profissional, ou seja, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. Todo cristão precisa ter isso. Ser seguro, ter segurança naquilo que faz e nunca ter dúvida e não ter orgulho. O que não é tão fácil conciliar, porque normalmente a pessoa que é segura no seu trabalho, normalmente se orgulha. Aí se perde. É preciso diferenciar os fatores. Segurança é uma coisa, orgulho é outra. E orgulho é um princípio satânico. Como o diabo gosta de pessoas orgulhosas. Foi a segunda tentação, a segunda. O diabo leva Jesus lá no pináculo do templo. Todo mundo só foca ali, aquela parte que ele diz: joga-te lá embaixo. Mas não foca que é lá no pináculo do templo. Jesus não precisaria subir lá no pináculo. Ele sabia quem ele era. Mas na forma humana, ele se pôs como servo. A Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria. Mas diz que Deus resiste aos soberbos.
Vai comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quem lê comigo em voz alta, hein? Vamos juntos? Antes da maior graça, o que ele faz com o soberbo? Deus faz o que com o soberbo? Tá vendo, irmãos? Olha só como é importante, necessário ser uma pessoa espiritual para viver isso. Humildade e segurança. Jesus sempre afirmou diante dos fariseus, dos escribas, dos que soltavam a língua em cima dele, ele sempre afirmou quem ele era. Jesus sempre afirmou ser o Filho de Deus. Jesus sempre afirmou pertencer ao céu. Quantos cristãos, irmãos, dão uma disfarçada no local de trabalho, quando trabalham no meio dos pecadores? Quantos cristãos numa faculdade, numa universidade, não é? No meio daqueles que normalmente são muito orgulhosos? Te digo porque, caramba, misericórdia. Sinceramente, misericórdia. Ô turma. É uma competitividade do saber, é a competição do saber. Vamos estar quem sabe mais, quem tem o currículo mais extenso nos tops. Ou nos pódios da cultura. Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. Sabe aquela pessoa orgulhosa? Que tudo que você faz, ela bota defeito e ela tem que apresentar o trabalho dela? Sabe aquela pessoa que só fala de si? Você quer ver uma coisa enjoada? É uma pessoa que só fala de si o tempo todo. Não, que olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho... Não, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. O eu, misericórdia. O eu é bradado, o eu tá em pauta o tempo todo. Eu. Agora os outros? Você já viu que tem gente que não deixa ninguém falar? Só é a única pessoa que fala. Só se pode ouvir aquela voz. Você já viu aquele aluno que quando o professor faz uma pergunta, ele é sempre o primeiro e só ele, e ele é sempre o primeiro a responder? Não tem para ninguém, não se conforma de ser o segundo, tem que ser sempre o primeiro. O professor nem perguntou, o dedo dele já está de pé. É o dedo duro que se dedura a si mesmo e não sabe. Ou seja, eu. Deus resiste. Vamos compreender aqui 3 coisas básicas na tentação do deserto. Primeira, Satanás gosta de apresentar soluções rápidas. Mas antes, ele quer afastar qualquer cristão de Deus. Por quê? Ele levanta dúvida. Então, o primeiro ponto da tentação que Jesus sofreu no deserto foi: se tu és o Filho de Deus, será que você é mesmo? Jesus nunca teve dúvida. Sempre afirmou, assumiu, viveu e vivenciou. Sempre. Presença de Deus nunca duvidou. Presença dos cuidados de Deus nunca duvidou. Espírito de Deus nele, sobre ele, nunca duvidou. Conversava com Deus, orava a Deus, andava com Deus. Então depois vinham as outras coisas. Jesus nunca teve dúvida. Satanás então procura apresentar uma solução muito rápida para um momento muito difícil. Primeiro porque no deserto não tem nada. Imagina se vai ter uma padaria no deserto. Imagina se vai ter um açougue no deserto. Imagina se vai ter uma churrascaria no deserto. Então o diabo vai e sugere: se tu és o Filho de Deus, ou seja, será que é? Então faz o seguinte, já que você manda essas pedras se tornarem pães, você não tem poder? Você quer ver uma coisa que muito cristão cai numa cilada? Olha aqui, se você é crente mesmo, se vocês têm esse poder, vem lá na minha casa. Tá lá, minha sogra tá lá numa cadeira de rodas. Se você levantar ela, eu acredito nesse teu Deus.
não tentarás, Senhor teu Deus. Por quê? Você sabe se essa senhora vai receber a palavra? Você sabe se ela vai querer ouvir Jesus? Você sabe se ela vai ter a fé para ser curada? Pastor, não, meu irmão. Satanás gosta de levantar dúvida. Satanás gosta de apresentar soluções imediatas. Muitos cristãos aceitam as sugestões do diabo, não discernindo o que é o diabo. Manda essas pedras se tornarem, pois você não está com fome? Resolve teu problema, você não é o Todo-Poderoso. Com os humildes está a sabedoria. Jesus não precisa mostrar poder para o diabo. Ele precisa servir a Deus, ele veio para isso. Ele veio para cumprir a missão. Nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão, como viver como filhos de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Deus não criou o ser humano para ele viver por conta própria. O ser humano não tem capacidade para viver por conta própria. Ele não é autônomo. Não existe autonomia para a vida. Pastor, existe. Tem gente que não precisa de Jesus e vive e nunca morre. Ele tem domínio sobre a morte? Não, não tem. Quando uma doença incurável ataca, ele tem poder para ser curado? Não, não tem. Então ninguém tem autonomia para a vida. Vamos à realidade. Então, irmãos, essa é uma das bases estruturais da vida de quem quer ser muito abençoado, ser dependente de Deus. Jesus não fabricou os próprios pães para fazer a vontade do diabo. Ele esperou o momento certo. E a palavra diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Soluções imediatas, como eu falei no primeiro culto e falei domingo passado. Quando o casamento está enfermo, quando o casamento está no esfriamento, quando o relacionamento do casamento está difícil, Satanás gosta de soluções rápidas. A mulher precisa de carinho, o colega de trabalho oferece, o amigo oferece, o vizinho oferece, o marido quer uma mulher, o diabo oferece. Mas ela não vem em forma de diabo, ela vem de forma sedutora. E muitas vezes de uma aparência, como Jesus disse, que Satanás se disfarça até em anjo de luz. Você tem que se ligar na palavra. Tem que se ligar na palavra. Por quê? Foi o que Jesus disse para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a segunda tentação, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo. Pináculo. Satanás conhece pessoas orgulhosas. Quando essas pessoas se convertem, se elas não nascerem de novo, se elas não buscarem num quebrantamento, uma pessoa orgulhosa, que não se consagra, que não jejua, que não vai lá embaixo, aos pés de Jesus, pedindo: Senhor, me dá um coração novo de verdade. Me ajuda, limpa em mim, tira de mim tudo o que está fora da tua palavra, aquilo que não te agrada, aquilo que dá brecha para o diabo. Se você não pedir, Deus não vai se meter. Deus não invade a vida de ninguém. É por isso que muitas pessoas se convertem e não são transformadas, porque elas não buscam essa transformação. Algumas acham que não é necessária a transformação. E então Jesus falou do novo nascimento, ou seja, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água, da palavra, levar bons banhos, boas escovadas. Aquele culto que você ouviu, que você abriu o coração, que você realmente deu atenção, sabia que era Deus falando com você, e que Deus começou a te mostrar onde você estava errando, teus sentimentos, aqueles pensamentos que trabalhavam dentro de você, que te colocavam acima de tudo e de todo mundo. Aí Deus começou a mostrar. Por exemplo, há pessoas, irmãos, que não aceitam frequentar uma igreja simples, ou melhor, um lugar pequeno. Outras não aceitam um lugar grande porque querem ser observadas. Não, quero que me notem. Teve uma pessoa que falou aqui: não gosto de igreja grande não, ninguém conhece a gente. Eu falei: importante é Jesus te conhecer. Importante é Jesus te conhecer, porque Ele sabe tudo, quem você é, o que você sente, o que você pensa, o que você fala. Ele sabe o teu dormir, o teu acordar, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Tudo que você fez,
A tua vida toda está diante dos olhos dele. Onisciência. Enfim. Então, a segunda tentação, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo. Como eu falei semana passada, tem pessoas que, porque tem um cargo relativamente respeitável ou são notáveis lá fora, chegam dentro de uma igreja, querem ser notáveis, querem aplausos, querem elogios. A pessoa não se conforma com coisas simples. E o nosso maior exemplo é Jesus. A simplicidade de Jesus. Você fica imaginando que Jesus, sendo Deus, ele poderia ter vindo ao mundo nesse tempo de tecnologia alta, nesse tempo de meios de transporte sofisticados, não é? No tempo da aviação. Não, Jesus nunca andou numa aeronave como homem, carne. Ele montou num jumentinho. Pensa nisso. Mas ele não quis. Ele sabe tudo o que ele faz. Ele veio no tempo de Deus, foi no tempo que Deus quis. Tem gente que diz, eu não devia ter nascido nesse tempo. Eu sou tão avançada, acho que deveria nascer em tempo mais avançado. Cuidado com a boca, hein? Não está satisfeito não? O diabo diz, eu dou jeito. Sexta-feira, bênção ou maldição, escolha a sua. Então, Satanás, ele gosta de apresentar soluções, o quê? Rápidas. Se a fome é no casamento, ele vai apresentar, mas ele não vai te dizer que é adultério. Ele não vai te precaver para dizer, cuidado que é caminho do inferno. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque não há tempo. A paixão toma conta do coração. Deus diz, cuidado com as paixões. Está lá em Timóteo, Deus diz, fugir das paixões. Mas tem gente que não foge. É a paixão pelo modernismo, é a paixão pelas novidades, é a paixão por isso, é a paixão por aquilo. E a paixão e o coração, não, porque eu sou verdadeiro, eu faço o que está no meu coração. Aí Deus vem e diz, enganoso é o coração. Ele é perverso. Às vezes o coração é tomado por um sentimento, irmãos, que vai levar aquela pessoa a uma desgraça. Você quer ver um exemplo? Uma raiva que crescendo vira um ódio. E que lá na frente, se cresceu mais, vira uma explosão de um assassinato. Quantas pessoas destruíram sua vida por causa do coração? Então são muitos sentimentos que precisam ser vigiados. Toma conta do seu coração. Se você, antes de dormir, fizer uma rápida reflexão do seu dia, se você liberar o coração, tudo que chateou, se você realmente... Irmãos, nós temos que aprender isso. São 2 momentos de oração necessários. Os outros também são, no decorrer do dia. Mas você sabia que 2 momentos ultra necessários de oração séria é pela manhã, quando nós acordamos, e antes de dormir? Sabia disso? Que isso, pastora? Então, atenção. O salmista diz assim, vamos lá, Salmo 92, rapidamente. Salmo 92, versículo 2. Quem lê comigo? Não, vamos fazer o seguinte, se a gente não pegar um, não pega o contexto. Vamos lá, vamos, 1 e 2, vamos lá no 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites. Então vamos entender isso aqui. Pastora, não dá, eu vivo cansado. Olha, eu escutei isso esta semana umas 500 vezes de várias pessoas. Atenção. Você quer realmente o Espírito de Deus cuidando do teu dia todinho? E você quer que Ele guarde o seu sono tranquilo? Então vamos atentar. Então assim, nós temos 2 fases em 24 horas. A fase que estamos acordados e a fase que estamos dormindo. Ah, eu estou dormindo, estou tranquilo. Ah, é? Se Jesus está cuidando do seu sono. Sim ou não? Espera aí, meu irmão. Tem gente que, apesar de ter aceitado a Jesus, não ficou curada ainda do seu sono, para ter um sono tranquilo. Ainda tem tantos problemas que tem pesadelos, sofre de insônia, tem um sono tumultuado. O que é isso?
que é isso? É falta de Jesus. Pastor, eu sou de Jesus. Irmãos, não vamos nos enganar. É prática, é diferente. Então vamos lá. Por que o salmista está dizendo que bom é louvar o Senhor para que de manhã, né, anuncie as benignidades de Deus? Olha só, olha o segredo. Ó, para de manhã anunciar a tua benignidade. Ou seja, você acorda e sabe que Deus é bom. Então Ele só quer coisa boa para você naquele dia. Até um deserto é bom. Por quê? Se está com um problema no casamento, Deus vai resolver se você buscar. Busca sabedoria e ora. Mas a oferta do diabo vai vir. E se você resistir à oferta do diabo, o que aconteceu com você aos olhos de Deus? Você venceu o maligno. Você derrotou o diabo. Olha que coisa tremenda. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.